Senhor nosso Deus e Pai, maravilhoso Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai Santo, pelo dia, pelo ar que respira, pelo sol que brilhou, temperatura um pouco elevada, mas somos gratos ao Senhor por se apresentar todo momento que a Tua palavra vai ser aberta, ao falar da mesma, Tua palavra acho guarida em nossos corações. Nós somos gratos ao Senhor por nosso pecado, faz-nos sentir com a leitura da Tua palavra. Amém. O tema para a mensagem desta noite é quando a verdade vai e nós não vamos. Isso pode acontecer e tem acontecido bastante no meio do cristianismo, daqueles que dizem que servem a Deus, quando a verdade vai e nós não vamos. Existe uma história infantil que diz assim: certa vez tentei fazer parte de uma igreja. Olha só, tentei fazer parte de uma igreja, de um templo, pessoas ricas que ficavam ali adorando, tinha um grande louvor, uma banda de adoração, as pessoas se reuniam com frequência, muitas pessoas, e o pastor e eu conversamos, e ele disse que eu não poderia estar ali. Será que isso já aconteceu com você hoje, quando você saiu lá da sua igreja, você tenta ficar ali, crendo da forma que você crê, ver se você consegue ficar? E o pastor chega e diz assim: não, você não tem como ficar aqui, não dá para você permanecer aqui. Aí você percebe que não é bem-vindo. Então você diz: pastor, eu vou orar. Se você tiver alguma dúvida, e eu penso, né? Eu vou orar e vou pedir a Deus se eu devo pertencer a essa igreja ainda. Será que eu devo pertencer a essa igreja? Deus vai me dizer o que é que eu devo fazer. Se essa igreja realmente é dele, se é a casa de Deus, se é a menina dos olhos de Deus, então eu tenho de permanecer aqui. Deus vai me dizer. Então, no dia seguinte, um tempo depois, encontro o pastor e o pastor me pergunta, né, nervoso: e então, Deus lhe disse alguma coisa? Deus lhe enviou alguma mensagem? Aí, então, eu disse, respondi: Deus sim, Deus me enviou a mensagem. E, então, muito bem, qual foi a mensagem que Deus lhe enviou? Então, eu respondi e disse: Deus me disse que não adiantava eu tentar, não adiantava eu tentar. Porque Deus disse que ele mesmo tentou entrar, permanecer aqui nessa igreja há muito tempo atrás, mas ele também foi colocado para fora. Irmãos, lamentável quando as igrejas começam a excluir as pessoas por não crerem da forma que elas acreditam. E que, na grande maioria das vezes, não é da forma que as escrituras dizem que deve ser. As pessoas se esforçam para deixar as pessoas indesejadas de fora. Quem sabe isso tenha sido feito com você, quem sabe isso tenha sido feito comigo, e justamente aquelas pessoas que dizem que são, eu sou um servo de Deus. E então você começa a perceber que não tem, na verdade, na grande maioria ali, quase ninguém desse jeito. Não é um problema assim, não, um problema porque você é feio ou bonito, não. É por causa da verdade, apenas por causa da verdade. Então, aquela pessoa ali, ela está pensando que está se esforçando, que está sendo firme para defender uma verdade que, na verdade, é apenas uma mentira. E aí, por causa disso, ela começa a excluir as pessoas. Não pensando, não imaginando que Cristo jamais excluiu alguém. Pelo contrário, o poder da verdade atraía ou repelia, mas a pessoa é quem ia embora. A pessoa é quem ia embora. E quem sabe alguma vez você já ouviu uma expressão, né? As pessoas dizendo assim: nossa, aí só se fizesse uma cirurgia para colocar isso na cabeça dessa pessoa. Pensa numa pessoa cabeça dura. E isso hoje tem caracterizado as igrejas do sistema religioso. As pessoas, elas estão com as janelas fechadas e elas querem manter longe aquelas pessoas que não compactuam do sistema delas, do sistema delas. E na grande maioria das vezes o sistema delas não tem luz. A luz é colocada por fora. A palavra diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque a luz reprova as trevas e as suas obras são más, diz a palavra. Porque você já pensou alguma vez por que existem tantas denominações? Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu me perguntei há um tempo atrás, há uns anos atrás, foi essa: por que existem tantas denominações? Por que existem tantas igrejas? Você vai e passa e você vê, cada dia mais você vê um salãozinho pequenininho, e lá está o nome Igreja Pentecostal disso e disso e daquilo.
Aí lá na frente você vê igreja, tal, disso, daquilo. São várias e várias denominações. Por que tantas denominações? Algumas enfatizam aquilo que a palavra de Deus não enfatiza. Outras não enfatizam aquilo que a palavra de Deus enfatiza. Fica ao bel prazer. É o critério pessoal da pessoa determinar aquilo que é a verdade e aquilo que não é a verdade. Isso funciona com Deus? Você já parou para pensar que será que essa tática vai funcionar com Deus? Está funcionando hoje com Deus? Vai dar certo no dia do juízo? Você determinar pela graça o que é que vale e o que é que não vale nas regras de Deus? Será que funciona assim? E você vê que as igrejas, elas se deterioram, porque elas começam a enclausurar e fazer um casulo dentro dos membros. E o foco é tirado da palavra, das instruções claras da palavra de Deus, e é simplesmente mantido em dogmas. Que dogma? De onde vem esse dogma? Vem do pastor, vem do presbítero, vem do padre. Ele cria o dogma. E quando ele cria um dogma, ele exclui a luz da palavra de Deus. O membro não tem permissão para estudar a palavra de Deus. Na grande maioria das vezes, a pessoa está ali com a Bíblia, anda com a Bíblia, vai com a Bíblia para a igreja, tem uma Bíblia aberta em casa, mas simplesmente não lê a Bíblia. Ela acredita naquilo que o pastor diz. O pastor virou uma pessoa santificada para ela, uma pessoa que está livre da morte, da doença, da dor, é um santo. A palavra do pastor substitui a palavra de Deus. E você vê isso no meio daquilo que antes era lá da Igreja Católica, os dogmas se estabeleceram dentro das igrejas, a grande maioria das igrejas chamadas protestantes. O dogma substituiu, a palavra do homem substituiu a palavra de Deus. E o que é que acontece? As pessoas vão engessando o conhecimento, que fica um conhecimento mínimo, e quando o tempo vai passando, o tempo vai avançando, e Deus preparou, Deus planejou e revelando novas verdades para aquelas pessoas que fossem acompanhando a verdade simplesmente não chega, nem vai chegar. É por isso que Paulo dizia, olha, eu tentei dar alimento sólido para vocês, mas vocês não acompanharam. Eu estou falando de coisas aqui, quando ele fala lá em Hebreus, que são coisas, nossa, coisas tremendas relacionadas às coisas celestiais, mas eu não posso falar, eu preciso voltar para aquelas coisas básicas. Irmãos, hoje nem o básico mais do básico, o sistema religioso está conseguindo preservar. Nem o básico do básico. Quando Paulo escreveu para Timóteo, em 1 Timóteo 3, verso 15, Paulo disse assim, que a igreja de Deus, ela é a igreja do Deus vivo. Ela não é a igreja, hoje você identifica as igrejas, a igreja do apóstolo não sei quem. É. A igreja do missionário não sei quem. Identifica as igrejas pelaquela pessoa que está ali. E quando você chega numa igreja, determinada igreja do sistema religioso, é aquela igreja tal, que o pessoal guarda o dia tal. O que identifica é ou o dia, ou o que identifica é uma profecia, ou um profeta, ou uma profeta. E Paulo diz para 1 Timóteo 3,15, para Timóteo, né, o jovem pregador, pastor Timóteo, Paulo dizia, a igreja, ela é a igreja do Deus vivo. Ela não é minha, ela não é sua, não é você quem determina os ritos, padrões do sistema. E essa igreja tem um objetivo. Ela tem de ser coluna e baluarte da verdade. Ela precisa sustentar a verdade e ela precisa apresentar a verdade, porque se não for assim, essa igreja é apenas mais uma palha. É uma palha, é um monturo de cana, não serve para nada. Coluna e baluarte da verdade. Então imagina só, em que frente Satanás haveria de trabalhar justamente agora nos últimos dias? Ele trabalharia para cortar essa coluna e fazer com que esse baluarte da verdade fosse rebaixado, para que a verdade não apareça. Então, você vai ver que as pessoas, quando perdem o básico do básico, elas não conseguem acompanhar a verdade progressiva. E aqui entra outro problema. E esse outro problema aqui, ele tem acontecido justamente no meio daquele sistema religioso que se dizia detentor da verdade. O sistema religioso, né, de pessoas, de igrejas, né, que tem um conhecimento a mais das profecias e tal, então eles falam sobre verdade progressiva. E qual é o problema deles com relação à verdade progressiva?
que é o problema dos adventistas, do sétimo dia, especificamente. Eles dizem assim, nós temos a verdade progressiva. Só que se você for analisar a verdade progressiva que eles falam, é uma verdade progressiva que não é progressiva. É uma verdade desconstrutiva. Porque é uma verdade que eles dizem que é progressiva, mas ela, quando vem, a próxima camada dessa verdade progressiva, ela surge desfazendo o que já foi construído. Eu não posso erigir uma casa se eu coloco na quinta, sexta fileira, quando eu coloquei aquela fileira de tijolo lá em cima, eu pego um machado, um martelo bem grande, e vou lá embaixo e quebro os outros tijolos que eu já coloquei. Eu vou desmoronar tudo. É exatamente isso que eles vêm fazendo ultimamente, e não somente eles, mas uma série de outros sistemas religiosos dos nossos dias. Verdade progressiva não pode desfazer da base da verdade sobre o qual essa verdade foi edificada. Isso não é verdade progressiva, é verdade destrutiva. Isso não é conhecimento progressivo, é conhecimento destrutivo. Então, quando você vai, por exemplo, para uma verdade que fala sobre a personalidade de Deus, onde o próprio Deus já se define, há um só Deus, o Pai, um só Senhor Jesus Cristo. Você não pode depois querer dizer que é verdade progressiva a desconstrução disso. Dizer que Deus agora é um Deus 3 em 1, que Deus agora é uma trindade. Então é um exemplo, isso aí não é verdade progressiva. Quando Paulo ora para os crentes de Colossos, lá em Colossenses capítulo 1, verso 10, qual foi a oração de Paulo? Colossenses capítulo 1, verso 10. Paulo disse assim, ele orava, ele suplicava a Deus com fervor para que eles continuassem a crescer. E ele diz, para que vocês transbordem de pleno conhecimento da sua vontade. Pleno conhecimento da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é progressiva. A revelação desta vontade é progressiva. Quanto mais você tem, lhe será dado. Lembra daquela parábola que o Senhor falou? E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que quando as igrejas evangélicas, o sistema religioso estaciona nas verdades que foram levantadas, permitidas por Deus na época da reforma, elas começaram a perder aquilo até que elas já tinham conquistado naquela época. E se cumpre essa palavra. Aquele que não tem, né, ele não trabalhou, se ele fez como aquele servo, e ele escondeu o talento, esse talento também vai ser tirado. Tire e dai àquele que tem 10. Está na palavra. E por isso Paulo ora para que os irmãos eles crescessem no pleno conhecimento de Deus. Conhecimento da verdade. Verdade progressiva, não verdade destrutiva. Nós já falamos sobre isso. Ele diz em Colossenses 3,10, para que esse novo ser interior, esse ser espiritual, que foi gerado pela fé na sua vida, pelo Espírito, ele possa se refazer. Ele está sempre em constante atualização. Constante atualização. O ser espiritual, irmãos, também ele precisa se atualizar. Sabe quando você está no seu computador, no seu notebook, aí de repente você vê ali, tem um programa e diz, ó, tem uma atualização para o seu programa. O que é que essa atualização vai fazer? Aí diz lá, melhorias nisso, melhoria naquilo, não sei o que, vai ficar mais rápido. Atualização. A atualização vem para que traga melhorias, novos componentes para aquilo que já está edificado. Então, é basicamente isso aí a questão da verdade, do conhecimento progressivo. Cada dia mais, você precisa dar um passo. Agora, se hoje eu creio, amanhã eu dou um passo para a descrença. Peraí, isso, como é que está andando? Como é que está sendo a atualização desse ser interior? Se hoje eu tenho fé, amanhã o correto é que a minha fé esteja progredindo. Ela progrida mais. Agora, se eu dou um passo para frente hoje, amanhã eu dou 2 para trás. Como é que pode ser? Quando chegar no fim da jornada, aliás, eu vou chegar no fim da jornada desse jeito? Eu não vou. Eu não consigo chegar assim, em lugar nenhum. Eu estou simplesmente me enganando. Quando vem uma atualização dos céus, aí tem um botão lá, sim ou não, você aceita ou não? Você diz não, deixa para depois. Isso é sério. Isso é uma analogia que cai muito bem para essa questão de se refazer, que Paulo fala aqui em Colossenses 3,10. O novo homem precisa se refazer. A nova mulher, o ser espiritual que nasceu, que foi plantado pelo Espírito Santo na nossa vida, precisa se refazer. Agora,
Faz uma análise. Como é que você continua? Eu continuo, né, do mesmo jeito. Ou você conheceu a verdade e hoje você tem uma nova experiência, uma experiência diferente com Cristo. Qual é a sua resposta? Então, Paulo orou também para os Filipenses, Filipenses 1:9. Paulo orou assim, para que fosse aumentado mais e mais o pleno conhecimento e a percepção. Irmãos, conhecimento e percepção são dons de Deus. Conhecimento e percepção é o Espírito quem traz. Às vezes nós estamos achando que uma coisa é boa. Às vezes nós achamos que uma coisa é maravilhosa, mas na verdade é apenas um engano de Satanás. E nós não temos o conhecimento, nós não estamos tendo a percepção. Por isso que Paulo orava para os filipenses, para que eles tivessem conhecimento e percepção. Às vezes a palavra está tão clara na nossa frente, basta você ler. E Paulo também orou, né, para que os olhos espirituais sejam abertos. Quer dizer, eu posso ler a palavra aqui e não entender ela. A palavra está muito clara, mas meus olhos espirituais estão fechados. É por isso que tem pessoas que estão no Guinness Book, já leram a Bíblia, a Escritura. Nossa, não sei quantas vezes, centenas de vezes. Mas a pergunta é, qual foi a transformação que aconteceu? A pessoa está lendo simplesmente por ler. Para quem sabe, para estar no Guinness Book. Então, qual é o sentido se não houver transformação? Essa transformação é quando os olhos espirituais se abrem. Então, eu não entendo assim, eu não creio desse jeito. Por quê? Porque você pode estar lendo ali, Deus está falando claramente, Deus está falando uma coisa aqui, uma coisa ali, você tem de juntar o que Deus está dizendo, mas você está isolando e está vendo só uma coisa que é o que lhe satisfaz. É isso que acontece hoje dentro do sistema religioso e com muitas pessoas. Também Pedro, quando ele fala sobre isso, em 2 Pedro 3,10, ele orava para que os irmãos crescessem na graça. Crescer na graça não é simplesmente dizer, eu estou cheio do Espírito, né, eu vou começar a falar em língua, eu vou pegar um banco da igreja, botar nas minhas costas aqui, pular, rodopiar. Isso é um engano. Crescer na graça, Pedro diz. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que Pedro está falando aqui? A partir do momento que você conhece a verdade da palavra, você agora deve buscar conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pergunta, você conhece o Senhor Jesus? Essa é uma pergunta para reflexão. Será que eu conheço realmente o Senhor Jesus? Porque esse é o objetivo do Evangelho. Crescer na graça, e aí Pedro fala, né, quais são as graças. É maravilhoso as graças, quando Pedro vai elencando as graças. E ele diz, você deve crescer na graça e no conhecimento. Nossa, será que tudo que eu conheço do Senhor Jesus hoje é suficiente para mim? Será que eu conheço realmente o Senhor Jesus ou eu só sei do Senhor Jesus aquilo que eu escuto falar? Quem é Jesus para você? Quem é o Senhor Jesus para você? Sabe? Nós já passamos do ponto. Nós já passamos do ponto de simplesmente, né, defender igreja, denominação, isso aí não vejo mais ninguém fazer, não é preciso fazer, é o maior erro que um ser humano pode cometer. Por quê? As pessoas conhecem uma denominação, não conhecem o Senhor Jesus. E Pedro aqui diz, você precisa conhecer o Senhor Jesus. Como é o Senhor Jesus? Você sabe por que naquela noite que os discípulos estavam atravessando lá o lago e o Senhor Jesus tinha ficado em oração e ele mandou eles na frente, no barquinho, e veio uma grande tempestade. E a grande tempestade estava a ponto já de desintegrar o barco, e eles estavam desesperados ali, remando, eles estavam prontos a naufragar na quarta vigília da noite. E de repente, né, o Senhor Jesus vem caminhando por sobre as águas. E quando o Senhor Jesus vem caminhando por sobre as águas, dá um relâmpago ali e clareia, né? E eles olham ali. Então vejam como eles estavam influenciados, né? E clareia tudo ali, eles veem aquela figura ali de branco ali, e eles começam a gritar, é um fantasma, é um fantasma. Mas veja, o Senhor apenas disse, sou eu, não tem mais. Eles conheciam a voz do Senhor Jesus. Sou eu, não tem mais. Será que eu conheço hoje a voz do Senhor Jesus? Será que eu tenho intimidade com ele para saber quando é a voz dele que fala? Para diferenciar a voz dele da minha própria voz, da voz do pecado que fala em mim, da voz do mundo? Irmãos, é isso que nós precisamos. Muitas pessoas ficarão fora do céu. Aquelas pessoas que não entraram nos céus, elas não entrarão nos céus. Não é porque o Senhor não quis que elas não entrassem. Elas não entrarão nos céus
Porque elas se recusaram a ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor Jesus. Eles foram enganados por outras vozes. Você vai ver na palavra, claramente, aqui em Mateus capítulo 7, verso 23, que Cristo diz assim, verso 22, muitos naquele dia, que dia? No dia final, no dia que se aproxima agora. E ele diz aqui que serão muitos, muitos mesmo, vai ser numeroso, muita gente mesmo. Naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, peraí, como é que eu não vou entrar? Eu tenho profetizado em teu nome. Profetizar é conhecer o Senhor Jesus. Profetizar é isso? Profetizar é conhecer o Senhor Jesus? Ah, eu sou profeta. Estou profetizando. Usar a Bíblia, usar a palavra. Eu estou conhecendo o Senhor Jesus. É isso que vai garantir você entrar no céu? E veja que aqui não são ladrões, não é o avarento, né, que Paulo fala lá em Timóteo. Nos últimos dias, muitos serão egoístas, avarentos, jactanciosos, né? Isso aí, foge desses. Não são aqueles lá de Apocalipse que diz assim, fora da cidade santa ficam os cães, os feiticeiros, os idólatras. Você está vendo aqui pessoas que elas profetizaram até no nome do Senhor. Em nome de Jesus, faz isso, eu digo, levanta. Peraí, é isso que importa para o Senhor Jesus? Em teu nome expelimos demônios. Nossa, que coisa, até o demônio foi expelido. Em teu nome fizemos muitos milagres. A resposta aqui está no verso 23. O Senhor Jesus não vai entrar em detalhes. Quem foi que fez o milagre? Como é que foi que o demônio foi expelido? Ele não vai entrar em detalhes aqui. Ele vai dizer o mais importante para a salvação, para a minha salvação, para a sua salvação. Nunca vos conheci, ou seja, eu não conheço você. Você não passou tempo em oração comigo. Você defendeu uma placa de uma igreja a sua vida inteira. Você tinha mais relacionamento com o CNPJ da denominação religiosa que você estava. Nunca vos conheci. É esse o problema. E esse é o grande risco que mesmo nós agora, nos últimos dias, corremos. De você conhecer o sábado e não conhecer o Senhor do sábado. Pelo contrário, as pessoas, né, pensam que conhecem tanto a Jesus e dizem coisas que o Senhor Jesus nunca quis dizer. Não conhece. Não conhece. Ah, você conhecer tanto, eu conheço a graça. E aí você, na verdade, cria um tipo de graça diferente do Senhor da graça. E está dizendo uma coisa que ele nunca quis dizer. Você não conhece. Quantas pessoas estão fazendo isso? Ah, mas Jesus não quis dizer isso. Jesus quis dizer isso. Não conhece. Por isso que no dia do juízo, no verso 23, ele diz, eu nunca conheci. Eu nunca tive relacionamento com você. Nunca. Você falou coisas que eu não disse. Você pregou coisas que, dizendo que eu estava falando, eu nunca falei. Eu nunca conheci você. Por isso que quando chegou a hora, você não ouviu a minha voz. Por isso que o Senhor Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Será que eu estou ouvindo a voz do Senhor? Ou eu estou ouvindo a voz do meu pai? Eu estou ouvindo a voz da minha mãe? Eu estou ouvindo a voz dos meus irmãos ali, da esposa, do filho? Eu estou ouvindo a voz de todo mundo, menos a voz do Senhor Jesus? Irmão, ainda é tempo de entrar num relacionamento de verdade com o Senhor Jesus. Quando você tem um relacionamento com o Senhor Jesus, ele é a pessoa mais preciosa, mais importante na sua vida. Você pode se imaginar vivendo sem ninguém. Você pode se imaginar sem nada, mas você não pode viver, você não pode se imaginar vivendo sem o Senhor Jesus. Não. Você não pode imaginar machucando, ou ferindo, ou fazendo algo que ele olhe para você e não se agrade, se entristeça. Isso é o relacionamento com o Senhor Jesus. Veja que essas pessoas nunca conheceram o Senhor Jesus porque estavam juntos do pecado. Ele diz, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E o que significa a iniquidade? Veja como a palavra aqui é bem selecionada no texto. A palavra é anomia. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a anomia. E a palavra anomia significa aquele que não cumpre a lei. Nossa, tem tanta gente que se ouvir isso aqui, se esse áudio chegar, não sei aonde chegar, tem tanta gente que se você disser isso aqui, a pessoa pode ter até um infarto. Não, não é isso, não é possível. Jesus está dizendo, aparte-se de mim, você que não cumpre a lei. Aparte-se de mim, você que não conhece a lei. Aparte-se de mim, você que transgride a lei. Agora veja, mas ele diz, eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. E pelo fato de você nunca me conhecer, você nunca me obedeceu. Você nunca fez a minha vontade, nunca quis fazer a minha vontade. Irmãos, o evangelho é simples.
O evangelho não é complicado, as pessoas é quem complicam. O ser humano é quem complica a clara palavra de Deus para satisfazer a sua vontade, para satisfazer o seu querer, para fazer do jeito dele, para dizer que é do jeito que ele acha, que é do jeito que ele quer. Quando a única coisa, a coisa mais importante que nós devemos colocar na nossa mente, eu devo ser um fiel, obediente à lei de Deus em primeiro lugar. Não, você precisa ter um relacionamento com o Senhor Jesus em primeiro lugar. Não coloque lei de Deus em primeiro lugar na sua vida. Não coloque sábado em primeiro lugar na sua vida. Coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. E aí, mesmo que você nunca tenha conhecido essas coisas, no momento que você conhecer, você vai ouvir, vai entender que é a voz dele falando com você, para que você faça a sua vontade. Essa é a tragédia das pessoas do sistema religioso. E, infelizmente, é a tragédia de alguns. As pessoas estão com a Bíblia, as pessoas estão preocupadas na regra, na regulamentação, no mandamento, em tudo isso. É o caso do jovem rico. Mas quando recebem o convite do Senhor Jesus, não estão dispostos a segui-lo e a amá-lo. Então, no dia do juízo, no último dia, eles não vão poder receber do Senhor a palavra essa. Eu conheço, eu sei quem você é. Mas eles vão ouvir, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. E lembre-se, o Senhor disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sabem quem é. Ele precisa dizer apenas uma coisa, sou eu. Sou eu, porque você já sabe de quem é a voz. A sua esposa não precisa dizer, sou eu, fulano, seu nome. Basta ela falar, você sabe que é ela, porque você conhece o tom de voz. Você tem ouvido aquele tom de voz, você está acostumado. Agora, se uma pessoa não está acostumada a ouvir a voz do Senhor, no dia que o Senhor falar, essa pessoa não vai entender. Essa pessoa não vai saber que é a voz dele. E então, quando a outra voz falar, a outra voz do engano falar, essa pessoa pode ser enganada. Que o nosso pensamento nesta noite seja: eu preciso aprofundar o meu relacionamento com o Senhor. Eu preciso saber ouvir a sua voz. Que a sua voz, ouvir a sua voz, seja o mais importante na minha vida e na sua vida. Porque somente ouvindo essa voz é que nós podemos ter a vida eterna. Seguindo, porque as suas ovelhas ouvem a sua voz. Quero convidar você a orar nesse momento. Oremos. Pai que habitas nos céus, nós te agradecemos e te louvamos porque a tua voz mansa, calma e suave continua falando aos nossos corações. Nós te agradecemos porque, embora tenhamos tantas vozes neste mundo, de todos os lados, em todas as frequências, vozes que são agressivas, vozes enganosas, a voz do teu Santo Espírito continua falando ao nosso coração, nos chamando para ter um íntimo relacionamento contigo, que quem sabe nós ainda não temos. Que nós possamos, Pai, crer nesta voz, porque é apenas aqueles que ouvirem, que têm um relacionamento contigo, que poderão ser guiados por essa voz nestes últimos dias. Nós te suplicamos todas estas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.